Queridos filhos e filhas, irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. São dois sacramentos, são dois sinais do amor de Deus por nós. Se alguém tem alguma dúvida, é importante dizer claramente que dentre os sacramentos existe um que é o mais importante, que tem uma dignidade superior a todos os outros. É a Eucaristia. Por isso nós dizemos que é o Santíssimo Sacramento. É o sacramento dos sacramentos. Os padres da igreja diziam que os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, nós sabemos, é a igreja. E os evangelhos nos dizem que uma força saía do corpo de Jesus e curava as pessoas, libertava aqueles que eram oprimidos pelo demônio. E os sacramentos são essas forças que saem do corpo de Cristo, a igreja. E a Eucaristia é justamente o sacramento do corpo de Cristo. Por isso todos os sacramentos têm uma relação profunda, vinculante com a Eucaristia. Por isso nós dizemos, é o sacramento dos sacramentos, é o Santíssimo Sacramento, é o sacramento do amor, é o sacramento da caridade, é o sinal que Deus nos deixou para nos provar como Ele nos ama. Jesus, lá no Evangelho de São Lucas, começa a ceia pascal dizendo: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Com grande desejo desejei ardentemente. Jesus, numa outra passagem, diz assim: eu vim lançar fogo sobre a terra, e eu estou muito ansioso para que isso aconteça logo. E esse é o momento em que Jesus, então, na última ceia, quis ficar muito perto de nós, quis perpetuar o sacrifício da cruz, a sua entrega, a sua oblação, o seu sacrifício. Então, por isso ele instituiu este Santíssimo Sacramento, o sacramento do amor, o sacramento da caridade. E por isso naquela noite, reunido com os 12, ele instituiu cada um deles sacerdotes. O sacerdote é aquele que está habilitado, que está investido de autoridade para oferecer o sacrifício. No Antigo Testamento eram muitos sacrifícios, e mesmo ali na celebração da ceia pascal judaica, havia o cordeiro pascal, como nós escutamos na primeira leitura, por instituição do próprio Deus, na véspera do Êxodo. Então, cada família sacrificou, imolou um cordeiro, marcou as portas das casas com o sangue, comeu o cordeiro imolado, ofereceu a Deus em sacrifício aquele cordeiro pela libertação do povo. A ceia pascal judaica é uma comemoração que se faz todos os anos do êxodo, da libertação da escravidão no Egito. Jesus certamente celebrou muitas vezes em Nazaré, com José e Maria, e talvez outros parentes também, esta ceia, porque o texto mesmo que nós escutamos hoje na primeira leitura dizia que quando a família é muito pequena e não dá conta de comer um cordeiro inteiro, então que se juntem algumas famílias. E quantas vezes nessa ceia Jesus perguntou para São José: por que esta noite é diferente de todas as noites? Até hoje, quando os judeus comemoram esta ceia,
uma criança, a pessoa mais nova, ali na última ceia deve ter sido São João, perguntando para Jesus, mas lá em Nazaré era Jesus, menino, perguntando para São José: por que essa noite é diferente de todas as noites? Por que toda essa solenidade? Por que esta refeição cheia de simbologia, de rituais? E o mais velho, o pai da família, aquele que presidia a ceia, no caso ali Jesus na última ceia, diz: porque nós éramos escravos, mas agora nós somos livres. Por isso essa noite é diferente de todas as noites. Como nós cantamos no início, esta é a noite da ceia pascal, a noite em que o Cordeiro Pascal foi imolado por nós. Então Jesus instituiu este sacramento do seu amor, da sua presença entre nós, a perpetuação do seu sacrifício, para que nós pudéssemos participar do sacrifício da cruz em cada missa, mas para isso são necessários os sacerdotes. E por isso naquela noite Jesus ordenou cada um dos apóstolos, dizendo para eles: fazei isto em memória de mim. São João Maria Vianney dizia que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. É o amor do coração de Jesus. Como é que nós experimentamos o amor do coração de Jesus? É sobretudo nos sacramentos que Jesus derrama o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. E são os sacerdotes que administram os sacramentos, distribuem as graças de Deus nos sacramentos, mas especialmente no sacramento do altar, especialmente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Como somos privilegiados nós católicos, porque nós não comemoramos apenas uma ceia, mas é o sacrifício vivo de Cristo. Nós temos o sacerdócio apostólico, aquele sacerdócio que foi transmitido por Jesus aos apóstolos e que chegou até nós por meio do sacramento da ordem. E só nós católicos temos esse sacerdócio apostólico, só nós temos o sacramento da Eucaristia. Como nós somos privilegiados. E como é perigoso que nós, que nascemos em lar católico, que crescemos na igreja, nos acostumemos com este mistério tão grande e até o banalizemos, como se fosse alguma coisa de pouca importância, mas é um mistério de grandeza, de valor indizível. Então hoje nós entramos ali no cenáculo, naquela pequena sala, no andar de cima daquela casa, Jesus na intimidade com os 12, inclusive com Judas, que depois que estava prestes a entregá-lo, já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o que se pagava por um escravo. Era o que se ganhava, vamos dizer que era o salário mínimo da época. Era o que correspondia a um mês de trabalho. Era o preço de um escravo. E é por isso também que Jesus, nesta noite, retira o manto, cinge uma toalha e lava os pés dos discípulos, que é um gesto, é um serviço que era reservado aos escravos, realizando aquilo que São Paulo diz na carta aos Filipenses, que ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de um escravo. Ali na última ceia Jesus faz isso, realiza aquele serviço que os escravos faziam de lavar os pés. Claro, eles viviam numa região desértica, andavam com sandália, era muito pó, não tinha asfalto,
era poeira. E quando eles se sentavam à mesa, eles não usavam cadeiras. As mesas eram baixas, eles se sentavam em almofadas. Então o pé de um ficava perto do rosto do outro, né? Então era preciso lavar os pés. Jesus faz isso, lava os pés dos discípulos. É um gesto de amor. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu, vosso mestre e Senhor, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Aprendei esta lição, sigai o meu exemplo. Amai-vos como eu vos amei. É o novo mandamento que Jesus nos dá. Esse é o distintivo do cristão. Ser santo é amar Deus com perfeição. E por amor a Deus, amar o nosso próximo, assim como Jesus nos amou. Ele me amou e se entregou por mim, e por isso eu preciso corresponder a esse amor, retribuir a Deus, amando o meu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, ver Deus no meu irmão, ver Deus no meu semelhante, porque ele também é semelhante a Deus, servir a Deus no meu próximo. Quantas vezes nós queremos viver de um modo que é o oposto daquele de Jesus? Enquanto Jesus disse, eu não vim para ser servido, nós queremos ao contrário, nós queremos ser servidos, que as pessoas nos sirvam. Nós colocamos em primeiro lugar o nosso conforto, o nosso privilégio, as nossas regalias, os nossos caprichos, os nossos gostos, o nosso ego, o nosso eu em primeiro lugar. E Jesus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, assumiu a condição de servo, de escravo. E assim devemos ser nós também, como a Virgem Maria. Olha, se alguém te perguntasse quem é você, se defina em uma palavra ou duas. Quem é você? Bom, a gente diz o nosso nome, né? O nosso nome é o modo como a gente se apresenta, mas algo que nos descreva. Nossa Senhora se descreveu assim: eu sou a humilde escrava do Senhor. Quem é Nossa Senhora? A humilde serva do Senhor. Como Jesus, que se fez servo, que se fez escravo. Ela imitou o exemplo do seu filho. Então nós também, Jesus diz para nós, que se nós somos cristãos, mas não amamos, não servimos, não gastamos a nossa vida, não doamos a nossa vida, não servimos o nosso próximo, só pensamos em nós mesmos, vivemos de modo egoísta, então como é que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos dele? Nós podemos e até devemos, neste mundo secularizado no qual a gente vive, usar sinais externos que mostrem que nós somos católicos. Usar uma cruz, uma medalha, uma camiseta com uma estampa religiosa, uma cadeia, sinal de consagração a Nossa Senhora, e assim por diante. Nós podemos usar esses sinais, devemos. Eu não sei vocês, mas eu, quando na rua encontro alguém, vejo alguém usando uma cruz ou com um terço na mão, eu fico contente, eu sei, olha, esse é dos nossos, né? Olha, no mundo tem ainda gente que crê em Deus, tem ainda gente no meio dessa confusão toda, então às vezes é um sinal de esperança, de fé, num mundo descrente. É bom que a gente use esses sinais externos. Mas o que Jesus diz para nós no Evangelho é: nisto reconhecerão que sois os meus discípulos. Não porque eu uso uma cruz, não porque eu uso uma camiseta com uma estampa de Nossa Senhora, não porque eu uso batina, eu que sou padre, porque eu uso o colarinho, a gola clerical. Reconhecerão que sois os meus discípulos porque vocês vão amar como eu vos amei. Porque vocês vão se amar de um jeito que as pessoas vão olhar e dizer: vejam como eles se amam. Isso é a santidade. É amar radicalmente.
como Deus nos ama radicalmente. Como é que nós poderíamos amar assim, desse modo tão exigente, tão radical, sem a Eucaristia? Sem receber Jesus, que é o amor encarnado na Eucaristia. Seria impossível. É impossível amar assim como Jesus nos manda, se nós não nos alimentássemos com a sua palavra. Aí na última ceia Jesus vai dizer assim, vocês viram que quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, Pedro disse assim, Senhor, tu não me lavarás os pés. O Pedro sempre impulsivo, metendo os pés pelas mãos, dando fora, né, e dizendo, não, imagina, vai me lavar os pés, como que pode um negócio desse, o Senhor se humilhar aí desse jeito? Pedro, se você não lavar os pés, se você não me deixar lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Ah, então não lava só os pés, lava também a cabeça, lava as mãos. E Jesus diz assim, mas quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Mais lá para frente, Jesus vai dizer assim, vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos ensinei, que eu vos transmiti. Pai, consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus é a verdade encarnada, é a verdade em pessoa, como ele vai dizer lá para Pilatos, eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos pergunta, o que é a verdade? Jesus é a verdade. Então a palavra de Deus nos purifica. Antes de comer a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, por isso que antes de comer o corpo e o sangue, comer o corpo do Senhor, beber o sangue do Senhor na Santíssima Eucaristia, a gente se lava com o batismo. Quem não é batizado não pode comungar. E os batizados que cometeram algum pecado mortal se confessam, ali no confessionário são lavados também. Quem já tomou banho não precisa se lavar inteiro de novo, basta lavar os pés, ou seja, se confessar, né? A gente se lava para poder se aproximar desta mesa e se alimentar de Cristo, que é o amor de Deus encarnado, presente ali realmente na Eucaristia, e só alimentados com Ele na Eucaristia a gente é capaz de amar assim. E tudo isso só é possível graças ao sacerdócio, graças aos sacerdotes, que oferecem o sacrifício, que perdoam os pecados, porque Jesus lhes deu este ministério. Quando nós recebemos o batismo e somos incorporados a Cristo, nós participamos do tríplice munus de Cristo. Munus que quer dizer missão. Cristo profeta, sacerdote e rei. Então, pelo batismo, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. O padre, quando ele é ordenado, vocês sabem que o sacramento da ordem tem 3 graus. Primeiro, o diaconato. O diácono, então 6 meses e 20 dias antes de ser ordenado padre, fui ordenado diácono. E o diácono, inclusive, usa a dalmática no lugar da casula que o padre usa. O diácono usa a dalmática, que é quadrada, parece um avental, simbolizando justamente o serviço. O diácono é ordenado para o ministério, não para o sacerdócio. Então o diácono não é sacerdote, mas ele é ordenado para o ministério, para colaborar com o bispo e com os padres. Depois vem o segundo grau, que é o grau de presbítero, que é o padre, e o sumo sacerdote, o sucessor dos apóstolos, que é o bispo. O terceiro grau do sacramento da ordem, o episcopado, que é aquele que tem a plenitude do sacerdócio da nova aliança. E o padre é colaborador do bispo. Então, quando o padre é ordenado, ele é configurado a Cristo, cabeça da igreja. Vejam, pelo batismo nós somos membros do corpo de Cristo, mas o padre é configurado a Cristo, cabeça, para realizar 3 missões: de santificar, de ensinar e de governar, pastorear.
Então, o munus de santificar que o padre recebe no sacramento da ordem está ligado ao munus sacerdotal do batismo. O munus de ensinar ao munus profético do batismo. E o de governar ao munus régio, real do batismo. Então, por isso no começo eu falei, queridos filhos e filhas, e depois, queridos irmãos e irmãs, o padre pode dizer tanto uma coisa quanto outra, por quê? Santo Agostinho dizia assim: com vocês eu sou cristão, e para vocês eu sou pastor. Ser pastor é uma grande responsabilidade, exercer essa paternidade espiritual em nome de Cristo, mas com vocês eu sou cristão, eu fui batizado também. Inclusive essa semana eu comemorei o meu aniversário de batismo, 36 anos de batismo. Então, eu recebi também o batismo, fui configurado a Cristo, mas pelo sacramento da ordem, então, recebi esse encargo de ensinar. O padre tem que ensinar o quê? As ideias dele, as opiniões dele? Não, a doutrina da igreja, a doutrina de Cristo, dos apóstolos. Se manter na fidelidade, permanecer na verdade de Cristo. Depois, santificar. Como é que o padre santifica? Por meio da sua oração. Então o padre tem que rezar a liturgia das horas, o terço. Dom João hoje de manhã falou para nós lá na catedral. Hoje de manhã teve a missa do Santo Crisma, ou dos Santos Óleos, né? O Dom João, na missa hoje de manhã, abençoou o óleo dos catecúmenos, os catecúmenos que estão aqui no sábado, na vigília pascal. Aliás, de manhã serão ungidos com o óleo dos catecúmenos que Dom João abençoou hoje de manhã. A força de Deus, Deus vai fortalecer vocês com esse óleo, que é a unção pré-batismal, né? Abençoou também o óleo dos enfermos. Quando alguém está doente, o padre vai ungir para que Deus fortaleça, console, anime aquela pessoa que está enfraquecida pela doença. E consagrou a crisma, o crisma, para o sacramento da crisma, aquele óleo com o qual também as mãos do padre são ungidas no dia da ordenação, consagradas. Também o altar e as paredes da igreja no dia da dedicação da igreja, o santo crisma. E Dom João de manhã falava para nós, né? O padre, ele reza, ele santifica o seu povo rezando, com a liturgia das horas, com o santo terço, com a santa missa diária, a meditação da palavra de Deus diária, a adoração ao Santíssimo Sacramento diário. Então o padre tem que rezar pelo povo, e o povo pelo padre também, claro. Mas o padre santifica o povo celebrando os sacramentos, administrando os sacramentos, distribuindo a graça de Deus por meio dos sacramentos. E governando, pastoreando. Eu sou também uma ovelha nesse rebanho, mas, pelo sacramento da ordem, fui configurado a Cristo pastor, então eu tenho que orientar, eu tenho que ensinar, eu tenho que corrigir, eu tenho que, conduzir o rebanho para o céu, para a Jerusalém celeste. Então nesta noite Jesus nos deu este grande presente. Ele nos deu o sacerdócio, e como nós devemos amar o sacerdócio e os sacerdotes. O padre está falando isso, claro, porque ele é padre, então ele quer que as pessoas respeitem ele, ele quer que as pessoas gostem dele, amem ele. Não é a pessoa do Fernando, é o mistério, é o ministério que me foi confiado pela igreja e que não é meu, é de Cristo. Então não importa se é o padre Fernando, se é o padre José, se é o padre Antônio, se é o padre Luiz, se é o padre quem for, é o sacerdote, é aquele a quem Jesus comunicou o seu sacerdócio, o sacerdócio da nova aliança. E entre tantas coisas que o padre faz, a mais importante delas, sem dúvida nenhuma, é oferecer o sacrifício eucarístico, é celebrar a Santa Missa. São João Maria Vianney dizia: como é feliz o anjo da guarda
de uma alma que acompanha aquela alma para a missa, para a Santa Missa. Imaginem só que tristeza o anjo da guarda de alguém quando precisa acompanhar aquela pessoa para lugares menos dignos, né? Tem que acompanhar o fulano lá para uma balada, tem que acompanhar o fulano lá para um lugar onde ele está indo e vai cometer pecados, sei lá para onde, ou mesmo para uma religião onde não há a presença real de Jesus eucarística. Mas como é feliz o anjo da guarda quando ele nos acompanha. Imagina o anjo da guarda de alguém cujo fulano está indo para outro lugar e ele vê o anjo da guarda do outro indo com ele para a missa, né? Socorro, me salva, me tira daqui, né? Eu queria também poder ir com você à missa, mas esse aqui que eu tô guardando está indo para outro lugar, né? É um momento sublime em que o céu e a terra se unem, se encontram. Então estes são os elementos tão ricos, tão profundos desta noite que nós celebramos iniciando o Tríduo Pascal. A instituição da Eucaristia e do sacerdócio, o lava-pés, o mandamento novo do amor. E também no final desta missa, já agora nós vemos o sacrário vazio. Durante o tempo da quaresma, né, a gente foi percebendo que os elementos foram sendo tirados de nós. E agora uma vez mais, né? Agora também a presença eucarística de Jesus é tirada da igreja. E o altar é desnudado no final da missa. Nós temos que sentir a ausência de Jesus. Nós temos que sentir falta da Eucaristia. Há tanta gente que se diz católica, mas é capaz de passar meses e até anos sem pôr os pés numa igreja, sem participar de uma missa, sem receber Jesus na Eucaristia. Então essa pessoa não faz a menor ideia do que é ser católico. Se a gente não sente fome da Eucaristia, se a Eucaristia não nos faz falta, então a gente não tem noção do que é esse mistério. A gente não faz a noção da grandeza deste presente que Jesus nos deu. Vamos pedir a Ele então que faça crescer a nossa piedade, o nosso amor por Jesus eucarístico, pelo santo sacrifício da missa, pelo sacerdócio católico, pelo sacerdócio da nova aliança. O nosso amor por Jesus, que nos amou e se entregou por nós, e sendo assim amados, nós também possamos amar Jesus nos nossos irmãos e irmãs. Amém.